nome é Milton, esse é um vídeo para aula de licenciatura em computação sobre máquina de Turing. O que é máquina de Turing? É um dispositivo imaginário que formou toda a estrutura para fundamentar a ciência da computação moderna, né? Mas quem criou a máquina de Turing? Foi o matemático Alan Turing, em 1936, né? Alan Turing quis provar a tese de que nem toda função poderia ser calculada com computador, então ele desenvolveu essa tese. E nesse mesmo ano, 1936, formalizou o termo algoritmo, que é um conjunto finito de instruções simples e precisas que são descritas com um número finito de símbolos. Tá? Resumindo, qualquer processo aceito por nós humanos como algoritmo é o que a máquina de Turing pode fazer. Sendo assim, né, o objetivo da máquina de Turing é o que o computador pode fazer ou não fazer computacionalmente. Né? O que ele vai poder fazer ou não. Né? Mas como isso? Para entender os computadores, como eles leem as funções computacionais e retornam o resultado da função, assim, tentando explicar de um modo mais simples. Função nada mais que a correspondência de um conjunto de valores que você entra e com um conjunto de valores que sai. Você entra com um valor e o computador ele te dá um resultado de saída. Né? Então cada entrada processada produz uma saída, um resultado. Vamos dar um exemplo assim, de função. A função converte quilômetro em metro. Então você quer converter quilômetro em metro. Então você fornece a entrada em quilômetro e o computador te retorna o resultado em metro. Isso aí é uma função. Outra função simples é a função de divisão. Você fornece dois valores, você está com a função de divisão, você fornece dois valores, vamos dar um exemplo, 10 e 2, a máquina, o computador te retorna o resultado 5, né, que é a divisão de 10 por 2. Tá? A máquina de Turing é capaz de determinar então tudo que é computável e o que não é computável. Né? O que pode ser computado e o que não pode ser computável. É aquilo que Alan Turing queria provar, tá? na sua tese. Se nós conseguirmos expressar um problema na máquina de Turing, essa expressão é computável. Então o computador irá resolver o problema. Se você conseguir expressar esse problema lá dentro, ele vai ser computável. Mas como que é a máquina representada? Como que essa máquina de Turing é representada? Na verdade, ela não é física, né? Ela consiste numa unidade de controle, né? A ideia, né? A unidade de controle. Quando ele apresentou uma tese, um artigo e conseguiu comprovar isso, mas ele não fez fisicamente. Né? Depois ele usou esse conceito naquela máquina para decifrar código e tal, mas não foi feito. Então, o que é essa máquina? Consiste numa unidade de controle que pode ler e escrever símbolos em uma fita através de uma cabeça de leitura e escrita. Essa fita ela é uma fita infinita. Imagina uma fita infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? E essa fita é dividida por célula. E cada célula é representada por uma letra do alfabeto dessa máquina. Mas quem define o que a máquina de Turing vai fazer? Quem define é você vai definir o que ela vai fazer. Né? Como assim? O conteúdo de cada célula, o tamanho da fita. Então vai depender do problema que você vai querer resolver. Dependendo do problema, a fita vai ser maior, com mais células, dependendo da complexidade da sua função. Tá? E durante a execução da máquina, a máquina encontra em um estado. Ela pode ser no estado inicial ou o estado, quando inicia, né, geralmente, o estado inicial, e quando ela termina, o estado final. As sequências dos passos da máquina de Turing, então, estado inicial, depois ele vai observar o símbolo que está na célula atual, escreve e substitui o símbolo, né, então ele identifica, escreve substituindo o símbolo, move a cabeça de leitura tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo do comando, né? Modifica o estado e permanece no mesmo estado. Tá? E agora nós vamos para algum exemplo, eu separei um exemplo, para mostrar como que é feito essa mudança de estado, essa leitura de cabeça, como que ele muda a célula, muda o conteúdo da célula e vai para a direita ou para a esquerda. Okay? Vamos lá para o exemplo. Vamos para o primeiro exemplo, então, nós vamos reconhecer uma palavra da linguagem A mais B
onde a quantidade de A's é igual à quantidade de B's. Então a seta de início é a transição, é seta, lendo seta, vai para o estado Q0, escreve seta e morre para a direita. No estado Q0, lendo A, vai para o estado Q2, escreve X e morre para a direita. No estado Q2, lendo um B, vai para o estado QX e morre para a esquerda. No estado QX, lendo um X, vai para o estado Q0, escreve X e morre para a direita. No estado Q0, lendo um X, continua em Q0, escreve X e morre para a direita. No estado Q0, lendo um A, ele vai para o estado Q2, escreve X e morre para a direita. No estado Q2, lendo um B, vai para o estado QX, escreve X e morre para a esquerda. No estado QX, lendo X, vai para o estado Q0, escreve X e o cabeçote morre para a direita. No estado Q0, lendo X, continua no Q0, escreve X e morre para a direita. No estado Q0, lendo um B, vai para o estado Q1, escreve X e morre para a direita. No estado Q1, lendo um A, vai para o estado QX, escreve X e vai para a esquerda o cabeçote. No estado QX, lendo um X, vai para o estado Q0, escreve X e morre para a direita. No estado Q0, lendo X, continua em Q0, escreve X e o cabeçote vai para a direita. No estado Q0, lendo um branco, para o estado final, escreve branco e o cabeçote vai para a direita. Nesse caso, então, a palavra foi reconhecida, né? E a função de transição reconheceu e o problema está resolvido, tá? Bom, vamos para o segundo exemplo, que não daria certo. Ocorreria o travamento ou o loop infinito, né? Se você olhar ali, a gente está falando de uma sequência de 0 seguido de 1, onde a quantidade de 1 é o dobro. Mas se você olhar ali na função, são 3 1. Então o dobro teria que ser 1. Ali já travaria, né? Porque ele encontraria 1 a mais. Entendeu? Então essa seria uma função que não daria certo.